Olá, eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma dúvida muito comum que a gente recebe no dia a dia e que alguns de vocês também solicitaram esse tema. Então a gente vai falar sobre como eu, pai e mãe, devo agir quando eu percebo que o meu filho está tendo conflitos, está tendo dificuldades de relacionamentos sociais ou dificuldades para resolver alguma situação de conflito. Eu devo intervir ou não devo intervir? Eu devo ir lá e fazer pelo meu filho ou eu devo deixar ele passar por essa situação? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão hoje. Vamos juntos? Uma questão, muito comum que nós profissionais, da saúde, principalmente nós psicólogos, acabamos recebendo no dia a dia, dos pais, mães, cuidadores da criança com TDAH, é a seguinte: eu tô percebendo, eu vejo que meu filho tem dificuldade para lidar com alguma situação, o que eu faço? Eu vou lá, resolvo por ele ou deixo ele passar por essa situação de conflito? O que eu devo fazer? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. E para começar, é importante dizer o seguinte, o déficit de atenção e hiperatividade, então dentro daquelas tríades dos sintomas, importantes que a gente tem que pensar, que é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, que são os sintomas aí predominantes e importantes, a gente tem que pensar também que a criança com TDAH, ela apresenta uma imaturidade neurológica. O que significa isso? Que o amadurecimento dessa criança, ele vai ser um pouco mais tardio do que as crianças com o desenvolvimento típico, Então, com as crianças que não têm nenhum transtorno do desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando essas crianças se relacionam, e elas têm que se relacionar, a gente percebe que muitos conflitos surgem. E a gente percebe também que nesses grupos, algumas e outras crianças acabam percebendo essa imaturidade, essa fragilidade da criança, e ela acaba sendo exposta. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e vocês vão adaptando aí com o que vocês vão vivendo no dia a dia. Então, por exemplo, alguns pais relatam: olha, toda vez que meu filho vai brincar no condomínio, ou vai brincar na rua, ou vai brincar na casa do vizinho, eu sei que tem uma outra criança lá que acaba percebendo que ele fica muito irritado quando alguma situação de frustração acontece. Então, toda vez essa criança provoca meu filho, porque ela sabe que ele vai ficar muito irritado e que talvez ele tenha comportamentos agressivos, e aí as outras crianças começam a dar risada ou deixam ele numa situação constrangedora, e eu tenho percebido que isso tem acontecido com recorrência, os pais dizem. O que eu devo fazer? Eu não deixo mais ele ir na casa do vizinho? Eu não vou permitir mais que ele saia na rua? Ou toda vez que ele sair, ele vai ter que estar acompanhado com algum adulto? Então, essas questões são importantes. Ou, por exemplo, na escola, começa a perceber que às vezes que a criança está sofrendo até bullying ou está passando por algumas situações de dificuldades, e o pai diz: e agora? Eu vou lá, vou conversar com a professora, ou vou brigar com esse colega, vou falar com os pais dessa criança, ou não? Ou eu vou deixar meu filho passar por essa situação, Porque para vocês, pais, é muito complicado também, Vocês ficam muito preocupados e chateados, muitas vezes com razão, porque está percebendo que o filho está passando por uma situação de muito sofrimento. Então, essas situações que podem ser na vida escolar, que vai ser ali nas situações da convivência social, que pode ser no bairro, no condomínio, com vizinhos, com amigos, às vezes na própria família, Isso pode acontecer e acontece. Então, para responder, sobre essas questões, essas dúvidas, e como que a gente deve, então, como você, mãe, pai, cuidador, deve manejar essa situação. Mas para eu falar disso, eu vou ter que retomar um pouquinho. Eu já falei disso para quem já assistiu em outros vídeos, mas para quem está chegando agora, enfim, eu vou retomar um pouquinho algumas questões importantes para nós pensarmos juntos, Existe toda uma teoria
importante aí que vai falar da monitoria positiva. Então, que vai orientar vocês, pais, cuidadores, a como conduzir uma série de situações de conflito na vida do dia a dia dos filhos de vocês. E essa monitoria positiva, ela é pensada para qualquer situação e para crianças típicas e atípicas. Então, crianças que tenham um transtorno de desenvolvimento ou que não tenham, né? Então, eu vou retomar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Depois, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem se aprofundar, eu vou deixar aqui para vocês o linkzinho desse vídeo que tá aí no canal, para vocês, para quem quiser assistir. Mas, enfim, existe uma questão importante quando a gente vai pensar em como agir, né, e como fazer essa monitoria positiva. Então, como me relacionar e muitas vezes ter que até punir ou falando muito da relação que a gente tem que construir aí da família com a criança, pensando na educação, no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente vai pensar bastante na questão relacionada à negligência. Aí, quando a gente fala de negligência, muitos pais vão dizer, nossa, mas negligência é aquele cuidador que não supre as necessidades da criança, não dá alimento, ou não dá as vacinas adequadas, enfim, que não vai suprir as necessidades básicas da criança. No entanto, a gente vai pensar negligência sobre esse ponto de vista, claro, então que é aquela família ou cuidador que não consegue suprir as necessidades básicas da criança, mas a gente vai pensar também naquela família ou naquele cuidador que não permite que essa criança se frustre. Então, eu supro toda e qualquer necessidade da criança, qualquer situação de conflito ou qualquer situação complexa ou qualquer situação que a criança tem um pouquinho mais de dificuldade, esse cuidador já tenta resolver por ela. Então, pensando na monitoria positiva e pensando principalmente nessas questões ligadas à negligência, que a gente vai ter que pensar como vai ser a melhor forma de intervir em situações que meu filho está vivendo conflito. Se eu estou explicando para vocês que se eu tenho que pensar que, pensando na monitoria positiva e na questão da negligência, a criança precisa então que esse adulto, o responsável, o cuidador, supra as necessidades básicas, mas ela também não pode ter toda completamente qualquer necessidade mínima resolvida por ela, né? Então, o que acontece? A gente vai precisar do meio termo, quer dizer, eu como um cuidador, eu preciso que a criança se sinta segura, que ela tenha as necessidades básicas supridas. Quais são elas? Que é a necessidade de alimentação, né, de seguro, então se ela tem um lugar para morar adequado, etc. As necessidades básicas, mas eu também não posso querer suprir toda e qualquer necessidade dessa criança. Quer dizer, tudo que ela pede, tudo que ela solicita, qualquer situação em que ela se mostra mais triste ou mais irritada, eu já vou e resolvo pela criança. Isso também não é adequado, né? E não vai ser adequado, e não vai ser adequado para nenhuma criança, né? Mas se a gente for pensar principalmente para as nossas crianças, né, com TDAH, que apresentam uma imaturidade por conta do transtorno, que apresentam comportamentos de hiperatividade e impulsividade. Então elas vão ter muita dificuldade em lidar com a frustração, em lidar com aquela situação de conflito por conta do próprio transtorno, mas ainda assim a gente precisa orientá-la, né? E quando eu falo muitas vezes, então o tempo inteiro, para quem me acompanha, para quem vê as minhas postagens nas redes sociais e tem assistido os vídeos aqui, eu falo sempre da importância da orientação parental. Por quê? Porque você, pai, mãe, tem toda a capacidade de orientar o seu filho, né, e de treinar para que ele consiga lidar com essas situações de conflito, essas situações de dificuldades. Claro que os pais, né, vocês precisam receber orientação para isso, mas se vocês receberem as orientações corretas, se vocês assistirem aí os outros vídeos e forem conversando comigo, enfim, eu estou bastante disponível, vocês têm toda a capacidade de orientar o filho de vocês. Então, o que eu quero dizer? Que é o seguinte,
a criança, né, qualquer criança, ela pode ser treinada para melhorar essas habilidades sociais, para melhorar em relação a lidar com os conflitos do dia a dia, né? A gente pode ensinar tudo isso para a criança. E os pais são as pessoas bastante indicadas porque estão o tempo inteiro com as crianças, né? E também a família tem algumas dinâmicas e crenças próprias que vocês conseguem ir se adaptando. Claro, vocês precisam de orientação para que isso aconteça, mas o que eu quero dizer é que vocês são capazes e estão aptos para fazer esse tipo de intervenção nos filhos de vocês. Então, Lara, eu não posso deixar que falte algumas questões básicas para o desenvolvimento da criança, mas eu também não posso dar tudo para a criança. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, pensando sob esse ponto de vista, quer dizer, eu não posso deixar ela completamente vulnerável, mas eu também não posso fazer tudo por ela, porque ela precisa se desenvolver, né? Então, pensando nisso, vamos voltar lá naquela questão inicial. Então, por exemplo, meu filho, eu tenho percebido que toda vez que ele vai se encontrar com aquele grupinho de amigos ou com aquele amigo, a criança faz provocações, fala algumas coisas que ele não gosta porque sabe que ele vai perder a paciência, ele vai reagir às vezes com agressividade e as outras vão dar risada. Então eu vou percebendo que isso já aconteceu 1, 2, até 3 vezes. E é claro, você, mãe e pai, vão ficar super angustiados porque vão perceber isso. Ai, Lara, então eu vou lá no meio, arranco ele do meio das crianças, brigo com a criança, vou lá e falo com a mãe da criança. Essa não é a atitude mais adequada. Eu sei que às vezes vocês não conseguem e acabam reagindo, claro, é natural até, né? Então eu vou lá defender a criança. Mas o que seria adequado? Então, qual que é uma estratégia? Eu vou falar algumas para vocês aqui e depois a gente vai conversando aqui pelas redes sociais, enfim. Mas, por exemplo, qual seria uma estratégia importante nesse momento? Percebeu que o seu filho está sendo exposto e que ele vai ter dificuldade para lidar com aquilo e você está por perto? Então, você pode, de longe, chama o seu filho. Olha, vem aqui. A mãe tá precisando de alguma coisa agora, eu preciso que você venha me ajudar, ou a gente precisa ir embora, tá na hora de ir embora. Pode, né? O cuidador que tiver naquele momento e perceber essa dificuldade, viu que a criança não tá conseguindo sair daquela situação, pode ir lá e falar, vamos embora, a gente precisa ir embora, etc. Né? Tirou ele da situação ali de vulnerabilidade. Mas o que a gente precisa fazer, né? O que vocês precisariam fazer? Conversar com ele. Né? Então dizer, olha filho, você já percebeu que toda vez que a criança tal fala algumas coisas, você acaba perdendo a paciência e se irrita ou empurra ou xinga e as outras crianças começam a rir, né? Você precisa mostrar, por quê? Porque se a gente está falando que o TDAH ele tem uma questão aí de imaturidade neurológica, então a criança ela vai ter um tempo, ela vai precisar de mais tempo para amadurecer, muitas vezes ele não vai perceber isso. Então a gente precisa dizer, olha, toda vez que acontece isso, você já percebeu? Às vezes a criança vai dizer, olha, não percebi, eu já sei. Ou a criança vai dizer, eu sei, mas eu não sei o que fazer, isso me incomoda, eu não gosto que eles façam isso comigo. Então você vai conversar com o seu filho e dizer, olha, vamos tentar de uma outra forma? Então, da próxima vez que isso acontecer, da próxima vez que você perceber que o amiguinho, enfim, falou alguma coisa, ou está falando para te provocar, o que você pode fazer? Né? A gente pode perguntar para a criança, e deve, o que você acha que a gente pode fazer? O que você acha que você deveria fazer ao invés de gritar ou de chutar? Às vezes a criança até já sabe, eu não devia fazer isso, ou eu devia me afastar, ou eu devia respirar fundo, ou a criança pode dizer, eu não sei. Aí depois que você perguntou, né, que você deixou a criança dizer, porque às vezes ela vai ter essa resposta, né, e aí a gente só vai ter que dizer que tá correto, que é assim mesmo, enfim, a gente vai poder reforçar toda essa ideia positiva que ela já tem, ou se ela não tiver, a gente vai dizer, olha, então vamos pensar juntos, o que você poderia fazer nesse momento para você não perder o controle e não chutar ou não brigar para que eles não comecem a rir de você ou dizer
coisas que você não gosta, enfim, para você não ficar nessa situação complicada. A gente vai perguntar para a criança, né? E aí se ela disser, de fato, olha, não sei, né? A criança às vezes até chora, ela fala, não sei o que fazer, porque às vezes ela não vai saber mesmo. Aí o cuidador diz para ela, olha, vamos tentar o seguinte, toda vez que você perceber que eles vão começar com a provocação, você pode parar e tentar respirar fundo antes de reagir? Ou você pode dizer para eles, olha, então agora eu vou embora, que eu não acho a melhor estratégia. Porque se eles estão tirando sarro e ele sair, isso pode aumentar. Então, o ideal é que essa criança consiga ficar ali naquela situação e apresentar um comportamento mais adequado. Ah, Lara, é difícil. Claro que é difícil e pode ser que não aconteça na primeira vez, né? Então, o que acontece? Vocês pais já vão podendo explicar e dando algumas ferramentas para a criança, então, que é o seguinte, que respira fundo, não leva a sério. Se você já percebeu que toda vez faz a mesma coisa, que é para provocar, para dar risada, ignora, né? Não leve a sério, faça uma piada ou fala pro coleguinha, eu já sei, você está querendo me tirar a paciência, você está querendo me deixar irritado, né? A gente fala para a criança que ela pode dizer isso para essa pessoa, né? Para essa criança que está provocando, né? E para as outras que acabam rindo, né? Então a gente vai ensinando, a gente vai pensar a possibilidade junto com a criança para que ela consiga resolver sozinho. Por quê? Porque se os pais resolverem que em todos os momentos eles vão intervir e vão proteger essa criança, primeira coisa, isso não vai ser possível, né? Porque vai ter momentos em que essa criança vai estar sozinha, né? E tem uma outra questão, ela precisa aprender a lidar com a situação adversa, a criar esse autocontrole. A gente sabe que é muito mais difícil para a criança com TDAH, né? Então, muito provavelmente, essa situação vai se repetir em outros momentos. Por isso que a gente precisa ensinar, dar ferramentas para a criança. Só que como é que a gente faz isso? Dando modelo. Então eu tenho que dizer para ela, primeiro, você sabe como seria a melhor maneira de reagir? Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar que a criança, ela pode dizer, ela pode saber como fazer, mas ela não está conseguindo pôr em prática. Então eu pergunto, como você acha? Você acha que você sabe como é que deveria fazer? Ou como você deveria reagir? E deixar para ver se ela consegue falar, né? Muitas vezes elas conseguem, é ótimo. Se ela falar, não sei, eu não consigo, né, ficar mais nervosa, chorar, etc. Fala, então a gente vai pensar juntos. Aí sim, a mãe, o pai, o cuidador vai dar modelo para a criança. E se a gente fizesse de tal maneira? E se da próxima vez você respirasse fundo antes de dar uma resposta? E se da próxima vez, quando você perceber, você dissesse, olha, eu estou percebendo o que vocês estão fazendo. Vocês querem me irritar? Né? Vocês não vão conseguir me irritar. Claro que dependendo da criança, dependendo aí das situações em que ela já vivenciou, né? Porque isso vai depender. Se a criança é mais novinha e está começando a passar por essas situações aí de conflito, às vezes até de violência, né? Talvez ela consiga lidar com mais facilidade. Se é uma criança que já viveu outras experiências ou muitas experiências e já está muito mais fragilizada, é um pouquinho mais difícil. De qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: em alguns momentos em que a gente vai ver que a criança está muito vulnerável, a gente vai intervir e vai tirar a criança da situação e ponto final. Em alguns momentos que a gente vai perceber que está uma situação complicada, mas ainda está sob controle, a gente deixa e depois conversa. Mas essa conversa tem que acontecer e a gente tem que começar a dar modelos para treinar, para essa criança treinar. Então, por que ela vai ter que treinar? Ela vai ter que passar por essa situação, né? Então, vou dar um exemplo diferente. Então, por exemplo, o profissional que estuda da saúde, né? Tá, tem anos de estudo e pesquisa, mas nunca trabalhou na prática. É muito complicado, né? Ele sabe tudo na teoria. Será que na prática ele vai conseguir fazer?
Então, qual que é o mundo ideal, né? Que a gente estude, mas que a gente trabalhe, que a gente tenha contato com o paciente para a gente ter esse domínio da prática com a teoria. Então, é a mesma coisa para a criança quando a gente for pensar em treinar as habilidades sociais dela. A gente precisa dar o modelo, né? Então, falar, olha, como é que a gente vai fazer na teoria? Você vai responder assim, assim, assim. Treina com a mãe, olha, eu vou falar, o que você fala pra mim? Né? Pergunta pro pai, o que você vai dizer? Quando acontecer isso, você vai dizer o que pro fulaninho? Né? A gente treina com ela, mas ela precisa viver isso na vida real. Então, ela precisa passar por algumas situações para que ela, de fato, crie condições, né, e desenvolva essas ferramentas para ela se defender, para a vida dela. Né? Então, porque depois ela vai ter que estudar, ela vai ter que trabalhar, ela vai se relacionar, né, com amigos, com namorados, etc. Vai ter, né, todo o desenvolvimento aí. E ela vai precisar lidar com a frustração, ela vai precisar lidar com o não, ela vai precisar ter muito autocontrole, né? Então, quando vocês me perguntam, olha, como que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? Devo intervir ou não? Quando que a gente vai intervir? Quando a gente percebe, a gente tá ali, tá vendo que a criança tá tão fragilizada que ela não tá conseguindo resolver sozinha. Então, se eu deixei ele no vizinho, quando eu chego lá, tá no meio de uma confusão, eu tô percebendo que tem muita criança e meu filho tá se sentindo ridicularizado, não tá conseguindo reagir, claro que vai lá e vocês vão reagir de maneira adequada, né? Então, outra coisa importante, quem são os modelos da criança? Né? Os cuidadores. Claro que eles têm outros, mas vocês são um modelo importante. Então, se tá vendo o filho naquela situação e aí esse cuidador, essa mãe, esse pai consegue chegar lá e dizer, olha, eu preciso levar agora o meu filho, vamos embora. Por que vocês estão fazendo isso? Até pode dizer que não é legal, né, mas não pode ser agressivo, né, não pode xingar. A gente tem que dar um modelo adequado para a criança também. Então a gente vai chegar, vai intervir de maneira madura, né, já que somos os adultos, e a gente retira a criança dessa situação de vulnerabilidade, mas depois a gente tem que conversar com ela, tem que fortalecer, tem que pensar junto, né? Ela vai dizer, olha, isso acontece em tais situações, então a gente começa a dizer, olha, então vamos conversar sobre isso. Pode ser que naquele momento a criança esteja muito mobilizada, ela não vai conseguir, então tá bom, espera para o dia seguinte, mas sentar com a criança e dizer, olha, aconteceu isso acontece com frequência. Como que você deveria reagir? Como você acha que deveria acontecer? Se ela não sabe, vocês dizem e treinem. Então assim, vamos lá. Eu sou fulano e tô te dizendo isso. O que você vai me dizer? Você tá na escola, a gente vai dando outras situações parecidas e vai pedindo para que a criança dê soluções. Né? Então a gente vai dizer e vai fazendo isso com uma frequência máximo que puder. Aparece no desenho uma situação. Porque nos desenhos aparecem as crianças em conflito, etc. A gente retoma, olha, tá vendo? É assim que tem que fazer? Ou não é assim que tem que fazer? Como é que você faria? A gente vai dando modelos, né, diferentes em algumas situações para que ela saiba como fazer. Na prática, pode ser que não aconteça nos primeiros momentos. Então, assim, aí na semana seguinte tem uma festinha de aniversário, tem alguma situação que a criança vai estar lá, vai acontecer alguma outra situação e talvez ele ainda não consiga reagir da maneira mais adequada como vocês conversaram. Não tem problema, né? Se precisar intervir, se for alguma situação grave, faça a intervenção. Se não, deixa ver como é que eles vão se resolver e retoma depois sozinho com a criança. Olha, aconteceu de novo, o que aconteceu? Ela vai dizer, eu não consegui, eu não sabia o que fazer, e a gente retoma de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessário, né? Isso vai ter que ser um treino de habilidades contínuo, né? Pensando em habilidades sociais, tem um jogo também no meu site que vocês podem baixar gratuitamente. Também vocês podem dar uma olhada. Então, não dá para eu responder
questão por questão, mas assim, eu acho que com essa explicação vocês já conseguem ter ideia em que momentos precisa que vocês intervenham naquele momento, né? Precisa que o pai, a mãe vá lá, tire a criança da situação de vulnerabilidade, mas na maior parte do tempo a gente pode observar ali, tentar intervir o menos possível para ver como a criança reage e ir trabalhando em casa com a criança. Se a criança tem irmãos, melhor ainda, porque se tem irmãos em casa, os conflitos acontecem o tempo inteiro. Então também dá para sentar, pontuar. Ai, Lara, mas é difícil, não tenho todo esse tempo. Assim, eu entendo, claro que a vida é corrida e que, enfim, a gente não tem tanto tempo disponível, mas, por exemplo, na hora em que a gente está fazendo alguma outra atividade e a criança está junto com a gente, você está cozinhando, você está limpando o quintal, enfim, a gente coloca a criança junto da gente em alguma atividade até e vai conversando, né? E vai usando esses momentos pro diálogo. Teve a confusão, os irmãos brigaram, tal. Naquela hora, talvez não seja a melhor hora para conversar. Tem que todo mundo diminuir o ânimo ali, mas na próxima oportunidade dizer, olha, tá vendo? O que aconteceu aqui? Por que vocês brigaram? Né? Por que você teve um comportamento agressivo? Por que você teve um comportamento inadequado? E aí ir trabalhando e mostrando como a gente gostaria que essa criança reagisse. Porque, de novo, quem dá modelo, né, são os familiares, os cuidadores. Claro, na escola, professores, enfim, os tios, outras pessoas importantes que convivem com a criança também vão dar o modelo, né? Mas a família é muito importante. Então, a maneira como a família se relaciona, se a família tem hábitos e comportamentos mais agressivos, a criança vai ter. Se a família tem hábitos de muita tolerância, pode tudo, é muito complicado, porque a família não permite que ela se frustre. Então, quando ela vai se relacionar com as outras pessoas, e ela vai se frustrar porque isso se dá nos nossos relacionamentos naturalmente, vai ser muito mais difícil ela lidar com as situações na escola, com os amigos. Então, quais são os modelos que vocês acabam trazendo para essa criança no dia a dia? Né? É uma família mais tolerante, que permite muito, que permite que ela faça tudo? Ou é uma família mais que tem muito rigor e que a criança nem consegue se colocar ou não consegue dar a sua opinião? Né? Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho em como a gente vive essa relação com a criança, porque a gente vai ter que levar modelos para ela, para que ela tenha ferramentas para lidar com essas questões de dificuldade, de conflitos sociais no dia a dia, porque eles fazem parte da nossa rotina, de todos nós, né? Mas a gente sabe que a criança com TDAH ela vai ter maior dificuldade. Então, eu quero que vocês fiquem atentos. Primeiro, né? A minha criança está numa situação de extrema vulnerabilidade que ela não está conseguindo reagir, eu preciso intervir. Não, a minha criança, ela tá ainda nessa dificuldade, mas eu vou deixar ela tentar resolver devagarinho e nos dois casos, eu já vou trabalhando em casa, ensinando para ela, treinando com ela como ela deveria se comportar, o que ela deveria fazer, para que ela desenvolva ferramentas para numa próxima oportunidade ela conseguir resolver esses conflitos da melhor maneira possível. Espero ter respondido para vocês. A gente vai conversando por aqui, pelo YouTube ou pelas minhas outras redes sociais. Se vocês acharem válido, se vocês acharam que ajudou vocês esse vídeo, encaminhe para outras famílias que precisam receber também essa informação. E eu espero que essas informações consigam te ajudar. E até a próxima!